Então, bora lá. Então, hoje é o nosso dia 3 da nossa disciplina de metabolismo oxidativo e antioxidantes, né, e bioativos. A gente viu na nossa última aula que o processo de respiração em células animais ocorre através da redução do oxigênio em água. Então, a energia vinda dos elétrons dos carboidratos é usada para gerar ATP, e esses elétrons aqui, sem energia, eles vão parar num aceptor de elétrons, que é o oxigênio, que se torna aí em duas moléculas de água. Então, um resumo geral da respiração seria isso. Pensando no mundo ideal, todo oxigênio que entraria na célula seria convertido 100% à água. Mas a gente sabe que há desvios nesse processo metabólico e parte desse oxigênio não vai se tornar água no processo de respiração. Tanto isso é verdade que a gente envelhece. O processo de envelhecimento celular e o processo de envelhecimento de um organismo vivo como o nosso, é justamente por conta desse defeito, desses pequenos defeitos no processo de redução do oxigênio à água. Mas nem de todo ruim são as espécies reativas ao oxigênio. Porque além desse oxigênio ser desviado para gerar espécies reativas que são deletérias, ele também é desviado para algumas funções fisiológicas. Então, ele também é desviado para algumas funções necessárias para as células. Então, a gente viu na aula passada que o oxigênio ele recebe, numa primeira enzima da cascata de fosforilação lá na mitocôndria, ele recebe um elétron, se transformando em ânion superóxido. Esse ânion superóxido ele acepta outro elétron em 2 prótons, convertendo-se em peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, por sua vez, recebe mais um elétron e mais um próton, se convertendo em água e radical hidroxila, não confundir com hidroxila aqui. E o radical hidroxila recebe mais um elétron e mais um próton, se convertendo na segunda molécula de água. A gente vai explicar isso aqui um pouquinho mais com detalhes, já incluindo o que a gente vai discutir na aula de hoje, que é justamente sobre esses sistemas de defesa que vão impedir que essas moléculas reativas ou que essas espécies reativas de oxigênio cheguem a outras moléculas celulares, ataquem outras regiões da nossa célula. Então, vamos lá. Só lembrando que nossa aula é todo mundo com câmera aberta, então, quem não tiver aberto a câmera ainda, por favor, abra, que a gente precisa aí ter atenção full time no nosso conversar de hoje, senão a gente se perde, tá bom? Os que não tiveram ainda com a câmera aberta, já abram a câmera, por favor. Então, ó, o oxigênio molecular, que é a nossa estrutura principal aqui, quando a gente pensa em trabalhar ou em discutir sobre cadeias fosforilativas ou esse ciclo de produção de energia, ele tem duas formas principais. Ele tem a forma molecular, que é aquela forma que a gente viu com todos os orbitais ocupados, né? Todos os orbitais aí que a gente discutiu lá na última camada de valência, ocupados com ao menos um elétron. E esse oxigênio ele tem a migração desses elétrons para os orbitais que apenas um elétron estão ocupando essa região e forma o que a gente chama de oxigênio singleto ou oxigênio reativo. Esse oxigênio singleto ele vai ter a mesma quantidade de elétrons do oxigênio molecular. A única diferença é que um elétron dessa última camada de valência salta para um dos para um dos orbitais já ocupados, fazendo com que esse orbital tenha 2 elétrons, e o outro orbital que era semi-ocupado passa a ser completamente vazio. Então é esse oxigênio que tem a capacidade de absorver elétrons com maior facilidade. Em alguns artigos, em especial do pessoal da bioquímica, vocês vão enxergar isso aqui com essa marcação, como se tivesse um elétron a mais desemparelhado aqui.
É um erro, isso aqui é um erro ortográfico pensando na área da química, mas a gente acaba encontrando em alguns artigos o oxigênio singleto com esse elétron aqui, como se ele tivesse desemparelhado, tá bom? Então, só sabendo que a grafia correta seria o oxigênio com Szinho aqui do lado, né? Não entre parênteses, para não ser sólido. É o Szinho de singleto mesmo. Ou o orbital desenhado mesmo nessa região. Então, como a gente vê muito artigo de forma incorreta, isso daqui é o que eles chamam de oxigênio singleto, tá bom? Essa molécula, ela tem a capacidade de absorver elétron. Então, o primeiro ciclo que a gente tem aqui, pensando na cadeia de fosforilação oxidativa, pensando aí no ciclo de fosforilação para a produção de energia, né? Pensando na sequência do que a gente tem como resposta natural ou fisiológica dessa molécula, seria esse oxigênio singleto receber um elétron e se converter no que a gente conhece como ânion superóxido, que é justamente a primeira molécula reativa ou a primeira espécie reativa ao oxigênio. Aqui, deixa eu só colocar o oxigênio singleto para a gente não se perder, para quem chegar depois aí. Singleto ou singlet, né, em inglês, vocês vão ver também muito isso em inglês nos artigos que a gente acaba discutindo. E aqui eu tenho o que a gente conhece como ânion superóxido. Esse ânion superóxido, ele é a primeira molécula reativa do oxigênio formada dentro da cadeia respiratória. Então, é um elétron, é um oxigênio, um oxigênio molecular, né, com um elétron desemparelhado, com um elétron a mais na sua última camada de valência. Então, esse elétron realmente aqui está sobrando nesse processo. E ele é ávido, então, por prótons. Quando ele recebe, se torna um oxigênio, um ânion superóxido, ele é ávido por prótons, porque ele tem carga negativa e vai atrair cargas positivas. Mas esse orbital que está sendo ocupado por esse elétron tem um orbital vazio. E esse orbital vazio também pode aceptar facilmente outro elétron. Então, ele tanto é ávido por prótons, quanto é ávido por elétrons. Então, essa molécula aí ataca moléculas que têm... ataca outras moléculas que têm potencial redutor ou que tenha potencial oxidante, de se oxidar, né? Então, eu tenho esse ataque aí em tanto em moléculas que são moléculas redutoras, quanto moléculas oxidantes. E isso é um problemão quando eu penso na atividade dessa molécula. Só que essa molécula de ânion superóxido ela é tão reativa que ela dura milissegundos em meio aquoso. E alguns milissegundos, um pouquinho mais, que a gente discutiu na última aula, quando eu penso em meio lipofílico. Então, essa molécula ela tem uma meia-vida muito curta. Ela reage facilmente com outras estruturas moleculares. E para impedir que ela reaja com outras estruturas, a célula tem um excesso de sistema de defesa voltado a essa molécula. E o primeiro sistema de defesa, quando a gente pensa no ânion superóxido, é a ação de uma enzima chamada de superóxido dismutase, ou SOD. Essa enzima, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o funcionamento dela na aula de hoje, ela consegue, a partir da reação com o ânion superóxido, a partir da reação de dois ânions superóxidos, produzir peróxido de hidrogênio e gás oxigênio. Então, um dos ânions superóxidos é completamente neutralizado em oxigênio molecular e o outro é reduzido em sua reatividade porque ele passa a ser uma molécula não radicalar, que é essa molécula aqui do peróxido de hidrogênio que a gente tem. Deixa eu só nomear ele aqui para a gente não se perder. Peróxido de hidrogênio. Então, quando a gente observa essa reação dessa enzima, dessa primeira enzima, que é a superóxido dismutase, a gente tem a conversão de duas moléculas de ânion superóxido
em uma molécula de peróxido de hidrogênio, que é menos reativa. Então, ela tem uma potencialidade de reagir com outras moléculas menor. E uma molécula de gás oxigênio, que é completamente inerte, né? Espera-se que ele não vire oxigênio singleto. Então, aqui eu tenho a neutralização de duas moléculas de ânion superóxido nessa estrutura, através da ação da superóxido dismutase. Essa enzima, ela é uma enzima primitiva. Ela está em todas as células que conseguem responder ao oxigênio, que conseguem sobreviver à presença de oxigênio. Como eu comentei com vocês, o ânion superóxido ele é ávido tanto por elétrons quanto por prótons. Então, aqui nesse processo, eu dou prótons e elétrons para o ânion superóxido, fazendo com que eu tenha a neutralização dessa molécula reativa, de um radical livre, em uma molécula também reativa, só que de menor reatividade, que é o peróxido de hidrogênio, e a molécula de gás oxigênio, que aí eu não tenho, e não espero, né, reatividade alguma. Bom, a gente para aqui com o ânion superóxido, porque ele vai continuar, caso não seja neutralizado pela sódio, né, ele vai continuar na cascata de fosforilação. Então, a cascata de fosforilação tem aquela sequência de enzimas, né? Então, a gente vai agora passar para a enzima de número 2 ou de número 3, dependendo de qual elétron veio para essa cascata de fosforilação, se foi através do NAD ou do FAD, né? E aí eu tenho, nesse processo dentro da cascata, a acepção de mais um elétron e a acepção de 2 prótons. Então, aqui, dentro da cascata normal de fosforilação, um ânion superóxido é convertido a uma molécula de peróxido de hidrogênio. Aqui, seguindo o fluxo normal aí desse processo. Ponto. Se a cascata correr tudo bem, o ânion superóxido vai virar peróxido de hidrogênio. Se tiver excesso de ânion superóxido, a sódio vai desviá-lo a peróxido de hidrogênio e oxigênio. Ou seja, vai forçar com que essa via metabólica aqui, ó, continue sendo a mesma. Que eu vou tirar do ciclo da enzima 2 ou 3 da cascata de fosforilação e vou fazer o mesmo processo com uma outra enzima auxiliar aqui nessa reação. Então, de todo jeito, eu tenho a formação do peróxido de hidrogênio nesse processo, beleza? Então, o ânion superóxido aí, para ele sobrar dentro de uma célula, é quase impossível. Porque, primeiro, ele vai ser usado no processo tradicional, comum, né, na via ou na rota que deve ser usual, quanto ele vai ser neutralizado por essa rota assistente através da ação da superóxido dismutase, tá bom? E chegamos ao peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, tanto o que for gerado pela fosforilação oxidativa, quanto o que for produzido por desvios, ele é neutralizado por uma enzima chamada catalase, que aqui leva a sigla de CAT. Essa catalase, ela é uma enzima também primitiva, e ela tem uma ação direta na molécula de peróxido de hidrogênio, convertendo duas moléculas de peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então, aqui eu tenho a neutralização da molécula de peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, que são completamente inertes. Então, eu tenho a neutralização completa desse processo. Só que se eu tiver esse desvio pela catalase, eu não estou produzindo energia. Se eu tiver o desvio do ânion superóxido pela sódio, eu também não estou produzindo energia. Só produzo energia se seguir a rota da fosforilação oxidativa, que é a rota que é a rota usual que a gente espera que tenha em todo esse processo, né? A gente espera que tenha todo esse caminho aí a ser seguido para que a gente não tenha nenhuma perda de energia no processo de produção no processo de produção desses ATPs da mitocôndria. Então, a gente chegou aqui até o peróxido de hidrogênio. Agora, só retornar ao slide anterior aqui,
Agora a gente entra nessas duas últimas reações aqui, que é a reação do peróxido de hidrogênio mais um elétron e mais um próton, virando o radical hidroxila e a primeira molécula de água, e a reação desse radical hidroxila com mais um elétron e mais um próton, virando a segunda molécula de água. Aqui é que mora o perigo do dano oxidativo, porque esse radical hidroxila, ele é o responsável por atacar todas as outras moléculas que a gente encontre por dentro da célula. Então, eu tenho aqui, nesse processo, nesse primeiro ciclo, né, a absorção de um elétron e um próton. Aqui H+, tá? Então, aqui também H+. De um elétron... Era para ser o mais lá em cima, mas desculpa aí a falta de habilidade. Acho que vou deixar aqui mesmo, fica mais bonitinho. Desculpa aí a falta de habilidade com o computador. Deixa eu botar esse negócio sobrescrito aqui que o toque não deixa. Sobrescrito. Aqui é 2H+, e foi aquela cagada aqui que ficou todo escrito errado. O copia e cola do trem. Só corrigir aqui para não... pra vocês não dizerem que eu tô fazendo besteira. Pronto. Corrigiu. Então, ó, aqui agora eu tenho mais um elétron e mais um próton, transformando esse peróxido de hidrogênio em uma molécula de água, que é a primeira molécula de água que a gente consegue produzir aqui, e produzindo também um radical hidroxila, que vai ser o meu problema aqui, pensando nesse processo, né? Então, eu tenho aí a produção dessas duas estruturas, uma neutra, sem capacidade reativa, que é a água, né? E a outra, o radical hidroxila, que aí é um problema que a gente precisa... Opa. E aqui o radical hidroxila, só nomear aqui para a gente não se perder. Não confundindo o radical hidroxila com íon hidroxila, tá? Então, esse radical hidroxila aqui é a molécula reativa, é o meu principal problema quando eu penso em espécies reativas de oxigênio, e é quem vai atacar aí todas as outras moléculas, e é que a gente tem que se preocupar. Então, ó, teve esse primeiro ciclo, né, que é essa primeira resposta aqui, quando a gente pensa na neutralização, e logo na sequência eu vou ter a segunda neutralização, que também é a recepção de mais um elétron e mais um próton, no processo normal aqui, pensando na cascata de fosforilação, que é a neutralização desse radical hidroxila. É a neutralização desse radical hidroxila com a absorção aqui de mais um próton e mais um elétron, para formar, ao final, a última molécula de água que eu tenho que gerar nesse processo, né? E finalizar todo o ciclo sem nenhuma dor de cabeça, né? Sem nenhum desvio nessa neutralização do oxigênio aqui, ou nessa redução do oxigênio. Então, aqui ao final, deixa eu só ajeitar aqui essas setinhas. Aqui ao final eu tenho a neutralização completa, né, do oxigênio em duas moléculas de água. Então, a primeira molécula de água que foi formada aqui, e a segunda molécula de água, que é o produto final desse processo. Ponto. Se tudo correu bem, foi esse o nosso ciclo. Então, a gente tem uma defesa, que é uma defesa pela superóxido dismutase, uma segunda defesa, que é uma defesa pela catalase, e esse radical hidroxila aqui, que foi formado, ele pode atacar ou pode reagir. Deixa eu só diminuir essa molécula de água aqui para cima, deixar um espacinho. Ele pode reagir, ou ele vai reagir, na verdade, com várias outras moléculas que a gente tem dentro do organismo vivo. Então, esse radical hidroxila é o responsável pelo ataque
as estruturas moleculares da célula. A primeira estrutura a ser atacada é a estrutura que estiver disponível. Ele não tem seletividade nesse ataque radicalar. Então, a primeira estrutura que vai ser atacada aí é a estrutura que estiver disponível nesse meio. Isso tudo está acontecendo na membrana da mitocôndria. Então, isso tudo aqui está acontecendo lá no espaço intermembrana, lá dentro da membrana interna da mitocôndria. E essa radical hidroxila vai atacar a molécula com potencial redutor mais disponível ou mais abundante nesse ciclo. E a primeira delas são os ácidos graxos poliinsaturados, ou da sigla aí PUFA, né? Polyunsaturated Fatty Acids, que vão ser atacados, deixa eu só mudar a cor aqui, que vão ser atacados por essa molécula de radical hidroxila. Então, o primeiro processo que a gente pensa, ou a primeira molécula que vai sofrer ataque, são essas moléculas de ácidos graxos poliinsaturados. Então, a membrana da célula é a primeira estrutura que vai sofrer dano, que vai ter o seu potencial redutor consumido por esse radical hidroxila e vai gerando danos a essa estrutura celular. Esse dano a gente chama de lipoperoxidação. Então, esse dano nos lipídios aqui é o processo que a gente chama de lipoperoxidação, que é o processo de oxidação desses lipídios, ou de peroxidação desses lipídios, com a presença ou com a produção do radical hidroxila. Para evitar que esse radical hidroxila ataque esses ácidos graxos e inicie o processo de peroxidação lipídica, as células possuem um sistema de defesa, que é um sistema de defesa adjuvante à presença desse ácido graxo, que a ideia é justamente impedir ou competir pelo ataque desse ácido graxo, para que, em vez do radical hidroxila atacar os ácidos graxos poliinsaturados, ele ataque outras moléculas lipídicas insaturadas que estejam ali disponíveis para isso, ou que sirvam justamente para sofrer esse dano. A primeira delas, ou a mais abundante, quando a gente pensa nesse processo, são os carotenoides, ou, quando a gente pensa em células animais, o beta-caroteno, que é a molécula aí mais abundante nas nossas mitocôndrias, e elas vão sofrer dano ao invés do dano ser direcionado ou ser gerado no ácido graxo poliinsaturado. Então, ao invés do radical hidroxila atacar os ácidos graxos e gerar um dano na membrana, ele vai atacar os carotenoides, que já estão ali preparados ou que já estão ali disponíveis para isso. O beta-caroteno tem a função de ser um sacrificador aí, né? De sofrer esse sacrifício, de ser um kamikaze. A ideia é que ele tenha essa oxidação para evitar que o radical hidroxila ataque os ácidos graxos poliinsaturados. Então, aqui é uma competição. Em algumas células que necessitem de uma proteção extra ou que sofram uma oxidação a mais, além do carotenoide, a gente também tem uma outra molécula lipossolúvel, fácil de ser oxidada, que pode responder a esse dano, ou pode sofrer esse dano no lugar dos ácidos graxos poliinsaturados, que são o retinol, que são os retinóis em geral, mas principalmente aí a vitamina A, né? Quando a gente pensa nesses retinóis. E aí esses retinóis, eles não são distribuídos em todas as células. Eles são distribuídos em algumas células específicas, que são células como, por exemplo, células dos olhos, células reprodutivas, células de pele. Então, eles têm alguma distribuição mais específica. Neurônios, né? Que também são ricos em retinóis. Então, eles têm uma distribuição mais específica como uma proteção além da proteção, né? Um extra do extra aí, para a gente não ter nenhum dano, não sofrer nenhum dano.
Então, ó, se o radical hidroxila ataca o ácido graxo poliinsaturado, ataca os carotenoides ou ataca os retinóis, ele vai induzir a oxidação dessas moléculas, certo? Ele vai sequestrar elétrons dessas moléculas e vai induzir a oxidação dessas moléculas. Todas as três aqui são moléculas lipofílicas, são moléculas que são passíveis de sofrer redução e são moléculas muito reduzidas. Aqui a gente vai chamar essas moléculas de LH. Abrindo um pouco essa ideia aqui da peroxidação, a gente vai chamar essas moléculas aqui de LH. Então, ó, quando eu penso em estudar essa peroxidação lipídica ou observar o que acontece nessa peroxidação lipídica, a primeira coisa que eu preciso é de um lipídio reduzido. Esse lipídio reduzido, ele pode ser um lipídio que veio dos ácidos graxos poliinsaturados, pode ser um lipídio do carotenoides, pode ser um lipídio dos retinóis, certo? Então, esse LH, ou esse lipídio reduzido, ele vai sofrer ataque do radical hidroxila. Então, o radical hidroxila vai roubar esse potencial redutor aqui, ou essa capacidade redutora desse lipídio, convertendo ele em um radical lipídico. Ou seja, o lipídio que foi atacado pelo radical hidroxila passa a ter uma estrutura radicalar. Perde esse potencial redutor, né? Perde esse elétron e esse próton e passa a ser um radical. Então, aqui é um lipídio reduzido. Deixa eu nomear aqui para a gente não se perder depois. Aqui eu tenho um lipídio reduzido. Opa, apanhando com o teclado novo. Lipídio reduzido. Eita, nós. Esse lipídio reduzido, ele vai sofrer ataque do radical hidroxila e passa a ser um radical lipídico. Esse radical lipídico, ele é mais estável que o radical hidroxila. Então, ele já tem a possibilidade aí de sair dessa membrana, de se movimentar dentro da membrana e atacar possivelmente outras moléculas, tá? O radical hidroxila, ele é tão reativo que se ele cair em meio aquoso, ele vai reagir. Então, ele não vai passear dentro da célula, mas ele vai atacar principalmente essas estruturas lipídicas aqui, que são as estruturas que estão ali, né, disponíveis. Então, houve aí o ataque tanto no PUFA, quanto nos carotenoides, quanto no retinol, e virou o radical lipídico. Se esse radical lipídico for carotenoide ou retinol, ótimo, porque aí a célula consegue regenerá-los com mais calma, né? Consegue fazer essa regeneração sem dar muitos problemas, porque a célula já se prepara para esse dano, né? Para evitar que esse dano se propague. Caso seja os ácidos graxos poliinsaturados, a gente tem a sequência desse processo, que é a reação desse radical lipídico com o oxigênio molecular disponível nessa membrana. Deixa eu só subir ele aqui um pouquinho. Aqui a gente vai ter que ter um espaço. Então, ó, esse radical lipídico aqui, por sua vez, ele vai sofrer um ataque, ou vai reagir com as moléculas de oxigênio que eu tenha aqui disponíveis. Então, esse radical lipídico, ele vai reagir com a molécula de oxigênio, seja ela qual for. Tem um monte de molécula de oxigênio aqui dando sopa, né? Então, ele vai reagir com a molécula de oxigênio. E ao reagir com a molécula de oxigênio, eu tenho a formação de um radical que é um radical alcoxil. Esse radical alcoxil, que é essa molécula aqui, que era um radical lipídico que absorveu uma molécula de oxigênio,
ele se torna mais estável e pode também permear ou pode seguir aí com a oxidação de outras estruturas moleculares, em especial buscando outra fonte de elétrons e potencial redutor. Então, esse radical alcoxil que foi formado aqui, ele vai atacar outra molécula lipídica. E aí pode ser outro lipídio reduzido ou carotenoides, retinóis, que são aí as moléculas que estão disponíveis. E vai se converter agora no que a gente chama de... no que a gente chama de peróxido lipídico. E aí eu tenho aqui a formação de uma estrutura peróxido lipídico. Ai, gente, eu tenho dificuldade com português que beira a dislexia. Então, ó, aqui eu tenho a formação do peróxido lipídico, que é justamente a molécula final desse processo de peroxidação até aqui. A gente vai ver que ele pode continuar por mais um pouco. E até aqui, nesse primeiro momento que a gente está falando, tem a formação desse peróxido lipídico. E esse peróxido lipídico ele pode continuar reagindo com outras estruturas, continuar reagindo com outras moléculas. E aí eu tenho a oxidação de outras estruturas moleculares. Então, ó, se der merda, literalmente no processo de oxirredução da célula, o radical hidroxila vai atacar os lipídios de membrana. Esses lipídios de membrana entram no processo de peroxidação lipídica e isso aqui vai numa cascata constante, causando dano o tempo todo. Então, para evitar que isso aqui se propague, ou seja, para evitar que o radical alcoxil ataque outro lipídio de membrana e propague o processo, né, faça com que esse dano fique constante, a gente tem a possibilidade, dentro da célula também, de que esse doador aqui, ó, de potencial redutor, não seja uma molécula de lipídio. Então, aqui eu tenho a possibilidade de que quem venha doar esse potencial redutor não seja um lipídio, seja outras moléculas de defesa. Que outras moléculas são essas? Aqui a gente entra agora com os tocoferóis. Então, o tocoferol, ele pode ser a molécula que vai doar, ou a molécula benéfica aqui, que vai competir com o radical, com o lipídio de membrana, para doar esse potencial redutor. Então, em vez do radical alcoxil atacar o lipídio de membrana e propagar o dano, né, causar outro dano, gerar outro radical alcoxil, isso aqui ficar nesse ciclo vicioso, e a molécula que pode entrar aqui para defender esse processo são as moléculas de tocoferol ou moléculas de vitamina E. Outra molécula que entra aqui nesse processo também, competindo aí também com o tocoferol e com esse lipídio de membrana, são as quinonas. Em casos de animais, as ubiquinonas, que são moléculas disponíveis capazes de entrar aqui também competindo com esse lipídio de membrana, impedindo a propagação do dano, impedindo que esse dano se torne um dano cíclico. Então, o que é que o ubiquinol e o tocoferol fazem? Impedem que a lipoperoxidação fique um dano cíclico, que ataque outros lipídios de membrana, que vá causando dano o tempo todo aí nesse processo. Se o ubiquinol e o tocoferol entraram aqui sendo reduzidos, né, sendo oxidados, se eles doaram potencial redutor, eles vão estar oxidados, concorda? Nesse processo. Então, eu preciso reduzi-los, preciso fazer com que eles tenham essa redução, que eles tenham essa capacidade de reduzir essas estruturas. Então, o tocoferol, que é vitamina E, né, todos os tocoferóis, eles impedem a propagação da lipoperoxidação. Eles impedem que a lipoperoxidação se propague. Então, eu faço com que haja dano, vai ocorrer um dano aqui, né? Ocorrer um dano.
o dano iniciou o processo de lipoperoxidação, só que ele não se propagou. Ele, em vez de atacar outros lipídios de membrana, ele vai atacar a molécula do tocoferol ou do ubiquinol, certo? E aí a gente tem aqui nesse processo o processo de oxirredução, que é um processo de oxirredução que vai acontecer na molécula de... opa, copiei duas estruturas aqui. Que vai acontecer na molécula de tocoferol e de ubiquinol. Então, ó, o ubiquinol e o tocoferol que se sacrificaram aqui, eles vão ficar oxidados. Eu preciso reduzi-los. Então, para eu reduzir essa estrutura molecular, a gente tem a capacidade de reduzir essa estrutura através de um ciclo que aproveita do ubiquinol e do tocoferol oxidados e utiliza uma outra vitamina, que é a vitamina C, ou ácido ascórbico. Então, aqui nesse processo, o ubiquinol e o tocoferol que estavam oxidados vão ser reduzidos pela vitamina C. E aí, a vitamina C, por sua vez, agora foi oxidada, certo? Aqui só pensando num desenhozinho esquemático, ó, aqui eu tenho um processo de oxirredução. Então, aqui eu tenho um processo que o tocoferol está reduzido, né? E vai ser oxidado. Então, desculpa. Vou esquematizar aqui com essas duas bolinhas, uma vermelha e uma azul, só para a gente se localizar depois. Então, ó, aqui eu tenho um processo de oxirredução. Droga. O mouse começou a travar de novo, eu acho que é o computador. Ó, aqui eu tenho um processo de oxirredução. Tocoferol e ubiquinol vão ser reduzidos, né? Aqui também eu vou ter um processo de oxirredução na vitamina C. Então, a vitamina C que estava reduzida vai ser oxidada para reduzir o ubiquinol. Porque o ubiquinol que estava reduzido vai ser oxidado para impedir que o radical alcoxil ataque outro lipídio de membrana. Esse processo todo faz com que eu tenha um ciclo de oxirreduções. O que aconteceu aqui nesse processo? O tocoferol e o ubiquinol que se apresentaram para a vitamina C, eles vão ser reduzidos e vão estar úteis para serem utilizados novamente nessa sequência. A vitamina C acabou sendo oxidada, não mais reduzida. Está aqui nessa sequência de resposta que a gente viu. O mesmo, ou a mesma molécula de vitamina C também consegue oxirreduzir carotenoides e retinóides. Deixa eu só botar uma seta aqui, não sei se vai ficar legal, mas qualquer coisa a gente apaga. Então, a mesma molécula aqui de vitamina C, foi. A mesma molécula de vitamina C aqui vai oxirreduzir. Deu para entender? A mesma molécula de vitamina C aqui vai oxirreduzir o carotenoide e o retinol também. Então, o que eu fiz aqui? Fiz uma interface entre óleo e água. O que eu tenho nesse processo de oxirredução? Eu tenho um processo de oxirredução de moléculas que são lipofílicas e moléculas que doaram nesse processo de oxirredução seus elétrons e foram oxidadas. E essas moléculas que foram oxidadas, agora foram todas elas reduzidas pela vitamina C. Deixa eu deixar como azul mesmo, que estava melhor. Então, todas essas moléculas que a gente falou até aqui, moléculas de beta-caroteno ou carotenoides, retinóis, tocoferóis e ubiquinonas, todas elas foram, nesse processo, oxidadas e depois reduzidas pela vitamina C. E aqui eu tenho uma interface que são entre os sistemas de defesa ou as moléculas de defesa que são lipofílicas, que é o ubiquinol, tocoferol, carotenoides e retinóis. Todos esses são lipofílicos, ou seja, todos esses são solúveis em óleo, para uma molécula agora que é uma molécula solúvel em
água. Então, aqui eu tenho uma interface óleo-água. Certo? Deu para entender isso aí? Aqui eu tenho uma interface óleo-água. Tudo isso aqui aconteceu na membrana. Todo esse processo que a gente está vendo aqui acontece na membrana. Quando chega na transferência do potencial oxidativo, né, ou do dano oxidativo que está no carotenoide, no retinol, no tocoferol, no biquinol, para a vitamina C, eu saí de um dano oxidativo e entrei agora saí de um dano oxidativo em lipídio e passei agora para um dano oxidativo em meio aquoso, em meio de água. O que é isso aqui tá? Ah, tá em espanhol, esse meu bichinho da tilt. Tá no meio aquoso ou no meio da água. Então, agora, o que é que eu fiz? A interface entre óleo e água. Interface entre moléculas que são lipofílicas e a vitamina C, que é uma molécula hidrossolúvel. Aqui, a gente entra agora num sistema de defesa que é um pouquinho mais complexo, que a gente vai discutir na nossa próxima sequência de aula de hoje, que é a ação enzimática do ciclo dos tióis. Quem é que vai reduzir a vitamina C? Quem é que vai conseguir converter a vitamina C oxidada em vitamina C reduzida? Os tióis. O principal tiol dessa estrutura enzimática é o GSH. Que a gente já vai entender direitinho o que diabos é esse GSH. Então, o principal tiol que é usado aqui, ó, é o GSH. E o mesmo processo que aconteceu com a vitamina C vai acontecer com o GSH. Ele também vai ser oxirreduzido. Então, ele também vai passar por um processo de oxirredução. Deixa eu só diminuir aqui, senão depois vai dar tilt. Então, ele também vai passar por um processo de oxirredução. E aí, quem é que reduz o GSH? Quem oxida e quem reduz o GSH são enzimas. Então, aqui a gente tem algumas enzimas que a gente vai discutir, que são principalmente as enzimas glutationa peroxidase, que é a GPX, e a glutationa redutase, que é a GR. Esses dois são enzimas desse ciclo de tióis, ou dessa resposta aqui para o GSH. Então, o GSH vai ficar oxidado agora, e alguém precisa reduzir esse GSH. Quem reduz esse GSH é um ciclo energético útil nessa célula, que é a chamada via das pentoses. Então, a via das pentoses é que vai fornecer potencial redutor para que esse ciclo de oxirredução se encerre. Então, onde é que vai morrer esse processo de oxirredução? Esse processo de oxirredução vai morrer no NADPH. Então, o NADPH é a molécula que vai ser oxidada, a NADP, e vai ser a molécula final desse processo aqui de oxirredução, reduzindo aqui, por último, a glutationa. Então, o que é que a gente viu aqui? Que todo esse ciclo vai acabar num desvio de carboidratos na via das pentoses. E a via das pentoses é justamente aquele desvio da glicose para a glicose 6-fosfato, e a glicose 6-fosfato entra na via para a produção de ribose. Lembra? Então, esse desvio, ele é muito ativo. E a gente não precisa de tanta ribose na célula. Por que esse desvio é tão ativo? Por que a gente faz tanta via das pentoses dentro da célula? Porque a gente precisa do NADPH, que vai ser útil para reduzir a glutationa, que vai ser útil para reduzir a vitamina C, que vai ser a molécula útil para reduzir o biquinol, tocoferol, carotenoides e retinóis, que vão ser úteis para impedir a propagação ou a iniciação da peroxidação lipídica, que são, ao final, os sistemas de defesa aqui, quando a gente pensa numa célula viva, quando a gente pensa numa célula que está dentro das suas funcionalidades aí, nessa resposta. E aí? Como é que tá até aqui? Dúvidas? Questionamentos? A gente vai voltar vendo com calma cada um desses processos aí. Mas já tem alguma dúvida geral?
Tranquilo. Professor, essa descrição foi da rancidez oxidativa, né? Foi o quê? Desculpa, Erlane. Da rancidez oxidativa. Do ranço oxidativo. O ranço oxidativo é se isso aqui não foi impedido. A gente já vai falar Aí daqui ele para vai frente. continuando. Ok. Aqui para frente é que a gente ainda vai discutir um pouquinho, mas aqui que seria daqui para frente é que vai acontecer o ranço. Se não for interrompido, ele vai continuando e rancifica. Isso. Aí é daqui para frente, que é a fase de terminação. Que a gente ainda vai discutir. Tá. Aqui é que entra a rancidez. Opa. Beleza. Aqui é que entra a rancidez. Pronto. É aqui, ó. Se não parar, né? Se não parar, isso aqui vai virar, vai acabar atacando, porque o radical lipídico ataca um peróxido lipídico e leva à terminação, que é a formação de aldeídos, moléculas menores, e aí faz aquele caldinho da manteiga, aquele gosto ruim, cheiro ruim, né? Tudo isso. O senhor vai disponibilizar esse material lá na turma, né, professor? Sim, subo lá, sim. Obrigada. É porque como é meio bagunçado, né? Dá pra ver que é bagunçado. Aí eu já vou fazendo aqui, mas eu coloco lá depois, tá bom? Aí a rancidez, como você perguntou, Erlânia, já aqui nessa sequência que a gente ainda vai discutir. Na verdade, não é nem na aula de hoje, é na nossa próxima semana, com a participação aí da Angélica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre rancidez. A gente começa falando, mas termina lá na aula da professora Angélica Quinteiro. Tem alguma dúvida até aqui nesse passo? Tá dando para entender? Deu para acompanhar? Só avisando a todo mundo aí, Breno, o pessoal que chegou depois, para abrirem as câmeras, ficarem aí participando conosco. Luciane, que estava com a câmera aberta, desligou, a Thaís. Bora lá. Todo mundo aí na meta da gente começar a conversar se vendo. Porque é muito estranho ficar dando aula sem ver ninguém. Vocês não fazem nem cara nem boca aí. Eu não sei se vocês estão entendendo ou se estão deixando de entender. Então, ó, o que foi que a gente viu aqui? A gente viu que é chamado de sistema de defesa antioxidante. Sistema esse dito enzimático, porque tem a ação da superóxido dismutase, da catalase e da glutationa peroxidase e glutationa redutase, que aqui também são enzimas, e da via das pentoses. Então, todas essas setinhas verdes aqui, eu tenho envolvimento enzimático. E o dito sistema de defesa não enzimático, que aí é composto pelos carotenoides, retinóis, tocoferóis, ubiquinonas e vitamina C. Uma pergunta que sempre surge, mas não surgiu na aula de hoje é: onde entram os flavonoides, fenólicos? Onde é que entram esses sistemas de defesa aí que a gente tanto estuda quando a gente fala de produtos naturais? O pessoal que trabalha com a Alice, que trabalha com produto natural, o pessoal da semente de cupuaçu, né, a Prisna. Onde é que entra aí toda essa parte? A Naikita, a Thaís, até o José não tá hoje, né? Não. O pessoal que trabalha aí com a Erlane, que trabalha com Patauá também, acho que todo mundo acaba entrando nessa história. Onde é que entram os fenólicos e os flavonoides? Ou os ditos sistemas de defesa nesse processo? Substituindo quem aí? Eu acho que seria lá, porque aqui você só fala dos lipídios. Né? Quando ataca lipídio, aí vai entrar os sistemas de defesa, vão envolver, a princípio, moléculas lipossolúveis. Sim. Aí, se atacar proteína, carboidrato, aí não entrariam os fenóis, é isso? Eles entram, na verdade, aqui ainda pensando nessa ideia, do mesmo raciocínio que você fez, Erlane. Eles são lipofílicos, né? Então, eles vão entrar justamente aqui nessa fase aquosa. Então, eles neutralizam ou eles reduzem a vitamina C. Ou alguns fenólicos, principalmente flavonoides, conseguem reduzir a glutationa. Então, eles vão atuar aqui nessa fase já, no finalzinho do processo, né? E aí eles são adjuvantes nesse processo aqui. Eles tanto complementam a ação da vitamina C, que eles também podem agir sobre o biquinol e tocoferol, eles podem agir diretamente também com carotenoides e retinóis, quanto eles podem reduzir a GSH, mas é nessa fase aquosa. E o azeite de oliva, ou os ômegas
e os antioxidantes lipofílicos, eles vão ser adjuvantes nesse processo aqui na fase oleosa, tá? Então, tenham bem essa diferença aí, porque a gente acaba estudando também na nossa disciplina o que é antioxidante lipofílico e o que é antioxidante hidrofílico. Porque a gente precisa entender essa barreira entre os dois e nunca afirmar que um flavonoide ou que um fenólico vai ter um efeito direto nessa cascata. Ele tem efeitos indiretos, mas não diretamente sobre a redução de tocoferol, de carotenoides e tudo mais. Beleza? Então, bora lá. Continuando esse raciocínio, aqui tem uma figurinha de uma revisão da Nature que vem justamente com essa sequência toda que a gente discutiu agora. Então, começa aqui, ó, com radical hidroxila. Está escrito aqui com a grafia um pouquinho incorreta, mas é o radical hidroxila. Esse radical hidroxila, ele pode atacar os ácidos graxos poliinsaturados ou pode atacar os carotenoides, formando os radicais que a gente discutiu. E esses radicais que a gente discutiu, eles são neutralizados pelo tocoferol. Aqui também entra uma biquinona, que é uma faltazinha que está aqui, mas aqui entra o tocoferol e o biquinona, que são, por sua vez, reduzidos pelo ácido ascórbico, que é a vitamina C. Essa vitamina C é novamente reduzida pelo sistema de defesa antioxidante, principalmente da glutationa. Então, ele aqui também se interage com a glutationa. E esse radical hidroxila, se ele não atacar os lipídios, ele vai ser... se ele não atacar os lipídios, ele pode atacar... esse desenho confunde sempre. Esse radical hidroxila, ele vai atacar os lipídios, e os lipídios danificados é que vão causar danos em proteínas e DNA. Cuidado com essa seta grande aqui, dizendo que o radical hidroxila, ele ataca diretamente proteínas e carboidratos ou moléculas de DNA, porque quem vai atacar, na verdade, são esses lipídios aqui oxidados, ou esses hidroperóxidos lipídicos. Porque esse radical hidroxila, ele é extremamente reativo. E ele é completamente instável em meio aquoso. Então, se ele cair na água, já era. Eu não tenho essa molécula aqui funcionando nesse processo. Se a gente voltar um pouquinho naquele metabolismo, a gente vai encontrar aqui, ó, o ânion superóxido, que vai ser neutralizado pela SOD, superóxido de dismutase em peróxido de hidrogênio, e o peróxido de hidrogênio, que é neutralizado pela catalase, produzindo água e oxigênio. Esse peróxido de hidrogênio e outros hidroperóxidos, inclusive os peróxidos lipídicos, podem ser neutralizados pelas vias dos tióis, que tanto é a via da glutationa, quanto é a via da tireodoxina, peridoxina, que são vias que vão usar moléculas redutoras, que serão ultimamente aqui, ó, reduzidas pela via das pentoses, fechando esse ciclo. Na parte aqui de cima foi aquilo que a gente discutiu na aula anterior, que é o desvio do ânion superóxido para a produção de moléculas reativas úteis nos sistemas de defesa, que aí são sistemas de defesa inflamatório ou infeccioso. Diga, Naikita, pode falar. Professor, só pode repetir essa parte sobre onde os lipídios danificados atuam, que eu acho que eu fiz confusão. Então, quem ataca outras moléculas, proteínas, carboidratos e DNA, não é o radical hidroxila. Isso aqui, ó, deixa eu até botar um desenhozinho aqui pra gente já se situar melhor. Isso aqui é um esquema que gera uma confusão, é um errinho mesmo. É um esquema aqui que acaba gerando uma confusão quando a gente pensa em nesses sistemas de ataque, né, de dano. Então, isso aqui não existe. O radical hidroxila, ele não ataca diretamente as moléculas de... Ai, meu toque. Pronto. Ele não ataca diretamente as moléculas de proteína e carboidratos ou DNA. O que é que acontece? Esse radical hidroxila vai atacar os ácidos graxos vão gerar os peróxidos lipídicos. Esses peróxidos lipídicos é que são os responsáveis aí pelo dano a lipídios e DNA. Esses peróxidos lipídicos é que vão migrar
que vão migrar aqui, pensando nessa sequência de dano, eles é que vão migrar. Só terminar esse esqueminha aqui. Eles é que vão migrar aqui, ó, até essas moléculas e causar esse dano, certo? Quando a gente pensa quando a gente pensa aqui nessas estruturas moleculares, esses lipídios oxidados ou os produtos terminais desses lipídios oxidados é que vão gerar o dano em proteínas e carboidratos. E esses lipídios oxidados, para impedir que eles cheguem, né, a esse dano, ou para impedir que eles gerem danos a essas moléculas celulares que têm interesse biológico, eles também são neutralizados pela via dos tióis. Então, eles também são desviados aqui nesse processo, para que na via dos tióis eu tenha a neutralização dessas moléculas. Então, aqui, tanto eles podem ser usados, tanto eles podem atacar outras estruturas moleculares, né? Quanto eles podem ser desviados nas vias dos tióis e serem neutralizados pela glutationa. Beleza? Só que essa neutralização aqui não é direta. Não é aqui, né? Como a gente está vendo nessa seta, como se eles já tivessem entrado aqui. É porque esses lipídios, eles sofrem redução do tocoferol, que sofre redução do ácido ascórbico, e que o ácido ascórbico vai ser usado, ou vai ser neutralizado pelo GSH. Isso aqui não é uma via, aqui eu não estou conseguindo desenhar esse negócio, mas seria uma via desviada aqui por baixo. Ai, droga, não tá indo aqui. Seria uma via por aqui, né? Pensando nessa neutralização desses lipoperóxidos, seria via tocoferol, ácido ascórbico, e aí a gente chegaria até o final da neutralização, beleza? Pode falar, quem levantou a mão? Alguém levantou a mão aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, bora lá. Então, a gente vai dar uma olhada agora com calma na função de cada uma dessas moléculas, nessa sequência geral. A gente viu esse geralzão para se situar aí nessa rota metabólica, né? E entender que essa figura, apesar de estar publicada na Nature, tem as suas confusões, para a gente evitar essas confusões quando a gente for discutir, e sempre olhar com esse olhar crítico para os artigos que a gente vai trabalhar. Principalmente quando a gente vê esses resumos grandes, assim, que se perdem. Aqui é uma outra figura, outro esqueminha, né? De uma figura de um artigo mais antigo que é muito bom. Que ele vem justamente trazendo uma outra informação útil para a gente, que é de onde vem esses desvios, né? Ou quem gera essas moléculas que podem ser potencialmente danosas, ou quem produz esses radicais livres. Então, aqui ele traz que a radiação UVA, UVB, ozônio, leva a um aumento da produção de ânion superóxido e outros radicais, chamados aí de pró-oxidantes, né, essas estruturas. Esses pró-oxidantes vão levar ao dano nos ácidos graxos poliinsaturados. Esses ácidos graxos poliinsaturados geram radical alcoxil e outros radicais lipídicos, que são neutralizados pela vitamina E, ou tocoferol. Esse tocoferol, que está na sua estrutura reduzida, ou tocoferol mesmo, vai ser oxidado a tocoferosil. Então, o tocoferol neutraliza o radical lipídico, transformando ele num lipoperóxido, e nesse processo ele é oxidado. Esse tocoferol oxidado, ou tocoferosil, ele vai ser neutralizado, vai ser novamente reduzido pelo ciclo da vitamina C, naquela interface que a gente viu entre óleo e água. O ácido ascórbico, ou ascorbato, na sua estrutura reduzida, vai ser oxidado a semi-ascorbato, semi-ascorbil, ou a desidroascorbato, que é a sua fase final de oxidação. Então, a vitamina C permite-se ser oxidada em 2 níveis.
E ao oxidar a vitamina C, eu estou reduzindo a vitamina E. Então, eu regenerei a vitamina E e agora me sobrou vitamina C oxidada. Quem reduz a vitamina C, novamente ascorbato, é o ciclo dos tióis. Que aí eu tenho tireodoxina, glutationa, disulfitos em geral, que são aquelas pontes de sulfeto que compõem as proteínas, e alguns lipoatos. Então, esse processo de oxidação dessas estruturas moleculares vão fazer com que essas moléculas reduzam a vitamina C ascorbato e essas moléculas agora oxidadas serão reduzidas novamente na presença de NADPH e enzimas. Aqui eu preciso tanto de enzimas para oxidação desse ciclo de tióis, quanto para redução. Então aqui eu tenho a glutationa peroxidase, ou a tireodoxina peroxidase, ou a disulfito peroxidase, e aqui do outro lado eu tenho a tireodoxina redutase, a glutationa redutase, a lipoamida e a lipoamida desidrogenase, e essas moléculas têm a capacidade, essas enzimas têm a capacidade de doar esse potencial redutor, mantendo esse ciclo aqui finalizado. O último doador de potencial redutor é o NADPH, que veio, como a gente discutiu, lá do ciclo das pentoses. Beleza? Deu para entender isso aí direitinho? Aqui a gente tem antioxidantes não enzimáticos, que é a vitamina E e a vitamina C, e antioxidantes enzimáticos, que são as enzimas envolvidas no ciclo do tiol, ou as enzimas que a gente viu que podem atuar diretamente sobre os radicais, que é a superoxidismutase e a catalase, que vão aqui neutralizar diretamente esses radicais que a gente encontra nessa parte de baixo. A gente vai ver agora cada um desses ciclos com cuidado químico mesmo, e eu queria que vocês já começassem a pensar ou a interagir com os dados que vocês têm, né, dos trabalhos que vocês estão fazendo no mestrado, no doutorado, para entender um pouquinho de onde é que vem esses danos ou de onde é que vem essas estruturas. Só fazer um adicional aqui nesse processo, que quando a gente pensa na fonte de espécies reativas de oxigênio, a gente tem que lembrar aqui, ó, do citocromo P450 e do processo de inflamação. Então, toda vez que a gente pensa em fontes de espécies reativas de oxigênio, esses dois são fontes potenciais de pró-oxidantes, certo? Então, tanto a metabolismo de drogas ou xenobióticos, quanto o processo de inflamação, são fontes potenciais de pró-oxidantes que vão aumentar a produção de ânion superóxido e outros radicais. Beleza? Vamos lá. Aqui só aquele último ciclo, que é o ciclo enzimático, é um outro esqueminha. Aqui a gente viu o esquema que envolve tudo. Nessa sequência, a gente viu um esquema que está mais direcionado aos ciclos não enzimáticos. E aqui só trabalhando os ciclos enzimáticos. Então, ó, o ânion superóxido é neutralizado a peróxido de hidrogênio pela superoxidismutase, que é a SOD. Esse peróxido de hidrogênio é neutralizado em água pela catalase ou pela glutationa peroxidase. A glutationa é oxidada nesse processo. Ela é reduzida novamente pela glutationa redutase, que usa o NADPH, que veio via das pentoses ou da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, aqui a gente tem as enzimas que estão envolvidas nesse ciclo de defesa antioxidante enzimático. Então, aqui a gente tem a SOD, que é a primeira delas, que é uma enzima importante. Aqui a gente tem a catalase, ou da sigla CAT, né? Que é outra enzima que a gente também considera importante. Aqui a gente tem a GPX, que é a glutationa peroxidase. Na sequência, a gente tem a GR, que é a glutationa redutase.
E, por fim, a gente vai ter a G6PD, ou glicose 6-fosfato desidrogenase, que é a última enzima aqui dessa sequência, dessa rota metabólica enzimática de neutralização de radicais livres. Todo esse investimento celular é porque, se esses radicais ficarem livres, ou se essas moléculas reativas estiverem soltas na célula, elas vão poder danificar os lipídios, e os lipídios vão certamente atacar outras estruturas moleculares, e aí a cagada tá feita, beleza? Que é o que a gente vai ver na próxima semana, como é que essa cagada se dá, como é que esse dano se dá, né? A gente tá vendo aqui, então, um mundo lindo, maravilhoso, que o sistema de defesa tá funcionando. A gente viu primeiro um mundo lindo, maravilhoso, que todo o oxigênio virava água, que foi a primeira aula da gente. Na segunda aula, a gente viu que esse mundo lindo não era tão lindo, né? Que parte do oxigênio virava espécies reativas. Agora a gente está vendo que tem um outro mundo lindo que faz com que a pouca espécie reativa formada seja neutralizada. Só que isso aí não funciona 100%, senão a gente seria eternos. E nós não somos, né? Nós vivemos aí por pouco mais de 100 anos, com muito esforço. Então, bora lá. Então, agora a gente vai ver cada um desses processos, começando pela superóxido dismutase, que é a primeira enzima aqui. A superóxido dismutase, ela tem 4 isoformas, ou 4 isoenzimas. A gente tem a cobre-zinco, superóxido dismutase, a níquel, superóxido dismutase, a manganês e a ferro. Em humanos e animais em geral, a gente vai encontrar sódio-zinco-sódio, que é a cobre-zinco como a principal enzima disponível nas células animais. Algumas bactérias vão ser ricas em ferro-sódio, mas não é uma condição bioquímica comum quando a gente pensa em células tanto eucarióticas quanto procarióticas. Aqui já é uma evolução muito específica de algumas linhagens de bactéria, em especial as termófilas. No geral, a gente vai trabalhar quase sempre com essa enzima aqui, que é a enzima cobre-zinco-sódio. Por isso que a suplementação com cobre e com zinco em pessoas com estresse oxidativo é benéfica. Se apresenta como benéfica. Porque esses íons, ou esses metais de transição, eles são úteis na composição ou na ação dessa sódio. E é essa ação dessa sódio que a gente vai ver agora, ó. A sódio cobre-zinco, ela usa a oxirredução desses íons, do íon cobre e do íon zinco, para a sua função bioquímica. Então, a sódio, no seu estado totalmente reduzido, vai neutralizar um ânion superóxido, convertendo ele em molécula de oxigênio, neutralizando um ânion superóxido em molécula de oxigênio. Aqui, a sódio está com seu cobre oxidado. Ela precisa novamente se reduzir para voltar à sua estrutura, senão esse cobre não seria catalisador. Então, aí ela ataca novamente outro ânion superóxido, transformando ele em peróxido de hidrogênio. E aí, novamente, ela se torna reduzida e disponível para esse processo de oxirredução sem problema algum, tá bom? Então, a sódio, ela, em resumo, neutraliza 2 ânions superóxidos em uma molécula de oxigênio e uma molécula de peróxido de hidrogênio. Nesse ciclo, eu tenho a oxirredução do cobre assistida pelo íon de zinco. O íon que neutraliza, ou o íon que tem a capacidade de reduzir o cobre, caso eu não tenha ânion superóxido disponível, é o íon de zinco que está aqui do lado. Então, o socorro para a ação dessa enzima, caso essa enzima não tenha capacidade de reduzir a molécula, o íon de cobre novamente, é o zinco servir como esse potencial redutor, porque o zinco ele é mais redutor do que o cobre, e aí eu tenho a capacidade de sofrer essa oxirredução interna. Então, a molécula de zinco sempre vai ser mantida, o átomo de zinco sempre vai ser mantido nessa estrutura enzimática como um feedback ali, como um socorro, certo? Por isso da importância da suplementação aqui com zinco, quando a gente pensa nessa atividade.
Professor, como ocorre a disponibilidade desse superóxido desmutase no organismo? Ela é sintetizada por todas as células. É uma enzima primordial, né? É uma enzima primitiva que é sintetizada no interior das mitocôndrias. Então, as mitocôndrias produzem SOD e elas mobilizam SOD tanto dentro da própria mitocôndria, né? Quanto distribuem essa SOD para o meio intracelular, quanto essa enzima também é ativa na matriz extracelular. Ela tem uma estrutura enzimática que permite ação tanto na matriz intracelular quanto extracelular, quanto na membrana da SOD. Na membrana da mitocôndria. Normalmente, a maior concentração de superóxido desmutase vai estar na membrana mitocondrial. Ela vai estar lá disponível dentro da membrana mitocondrial, que é o local onde eu tenho a maior formação de ânion superóxido, né? Então, ela vai estar concentrada aí. Mas eu encontro SOD em meio extracelular, em meio intracelular e em meio intramembranar. Posso quantificar, inclusive, essas diferenças de concentração. Posso fazer em plasma, sangue total e fração mitocondrial. A gente consegue fazer essa SOD nos 3 níveis e verificar se o dano ou se a resposta oxidante está a nível mitocondrial, ou já foi a nível celular, ou já foi extravasada a nível sistêmico. A gente consegue fazer essa diferenciação. Na sequência, a gente tem aqui a imagem da catalase. Então, eu tenho 3 isoformas da catalase. Uma catalase que é a catalase animal, ou a catalase muito próxima da nossa humana. A catalase HP2, que é uma catalase específica de bactérias termófilas. E a catalase que usa como metal de transição o magnésio, que também é específico de algumas arqueobactérias, bactérias mais antigas. A maioria das catalases, que é a catalase animal, ou dita catalase humana, porque foi a primeira caracterizada, ela utiliza como metal de transição o íon de ferro. E aí a gente tem aqui, que essa catalase, ou essa enzima, ela consegue reagir com duas moléculas de peróxido de hidrogênio, formando um complexo, que é o complexo peróxido de hidrogênio catalase, e logo depois essa catalase libera 2 moléculas de água e 1 molécula de oxigênio. Toda a oxirredução do peróxido de hidrogênio acontece dentro do sítio ativo da catalase. Então, as moléculas reativas intermediárias, elas não saem desse sítio ativo. Então, elas não atacam outras estruturas celulares, porque elas são geradas nesse sítio ativo, são estabilizadas por átomos de ferro, para evitar que elas ataquem outras estruturas da própria enzima, né? E toda a reação química acontece aí confinada para evitar justamente que tenha-se danos, para que tenha-se propagação desse dano em outras regiões. Então, eu formo durante esse processo radical hidroxila, formo durante esse processo muito radical hidroxila, mas esse radical ele é confinado no sítio ativo da catalase. Por isso a necessidade da formação desse complexo aqui. E aí todo o peróxido de hidrogênio que entrou vai ser neutralizado em água e oxigênio. Beleza? Onde é que eu tenho catalase? Catalase eu tenho em tudo quanto é canto. Literalmente. Até na sua saliva tem grandes quantidades de catalase. É uma enzima que sobra, abunda dentro da célula. Tanto é que ela joga para todo canto. Você cuspir num potinho e colocar peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, você vai ver a efervescência aí. Você vai ver a reação dessa enzima funcionando e ela produzindo gás oxigênio. Porque ela é uma enzima de defesa celular em todas as situações. Então, ela é produzida em grandes quantidades mesmo. É a enzima que mais é transcrita dentro das células quando a gente pensa em quantidade, né? Então, eu tenho aí grandes quantidades de catalase em todos os fluidos biológicos, todos os sistemas biológicos. A gente tem um excesso e uma abundância gigantesca de catalase em secreções de reprodução. Então, o espermatozoide ele produz grande quantidade de catalase e o meio extracelular que ele está é rico em catalase também. Já para evitar qualquer dano, né? Já para evitar qualquer problema aí, ou qualquer cagada que ocorra dentro desse processo de reprodução, para que essa célula chegue íntegra no óvulo, né? Chegue íntegra no canto que ela tem que chegar. Certo?
E aí, por fim, a gente vê a última enzima, que é o ciclo do tiol. A gente vai ver o ciclo do tiol concentrado na glutationa, mas é o mesmo processo que a gente vê para a glutationa, a gente também vê para as outras tireodoxinas ou as pontes de sulfeto ou qualquer outra fonte de sulfidrila ou tiol. O que é o tiol? O tiol é esse SH aqui do aminoácido cisteína. Onde eu tiver cisteína, esse tiol é potencial redutor. Esse SH serve como potencial redutor. Então, ele pode doar esse elétron e esse próton, reduzindo outras estruturas e oxidando. Quando oxida-se a glutationa, eu tenho a formação de uma ponte de sulfeto. Ou seja, duas glutationas vão se ligar nessa região aqui, fornecendo dois potenciais redutores para uma célula que precise de potencial redutor para alguma outra molécula lá dentro da sua estrutura. Então, o que acontece? Duas moléculas de glutationa, aqui, deixa eu só esquematizar aqui o desenho aqui do lado. Duas moléculas de glutationa, ó, aqui os 3 aminoácidos, sendo o aminoácido do meio o aminoácido sulfidrila, né? Estão aqui na sua forma reduzida. E depois que a gente tem a oxidação, essas duas glutationas, que estavam reduzidas, vão perder esse potencial redutor, ou seja, vão doar, né, esse potencial redutor, perdendo essas sulfidrilas aqui e formando uma ponte de sulfeto. Então, aqui, ó, eu tenho a formação de uma ponte de sulfeto e dessa ponte de sulfeto eu tenho a saída de 2 prótons e 2 elétrons. Então, era SH, como está aqui, era tiol, e agora virou uma ponte de sulfeto que doou 2 prótons ou 2 elétrons para qualquer outra molécula aí que tenha a capacidade de ser reduzida, né? Que tenha a necessidade de ser reduzida nessa célula. Então, o que a gente tem aqui? GSH no seu estado oxidado, no final desse processo, que doou os elétrons e os prótons para outra molécula. E aqui em cima, eu tenho GSH no seu estado reduzido. A sigla que a gente utiliza é glutationa reduzida GSH, que é justamente porque tem essa sulfidrila aqui, e a oxidada é 2 moléculas de glutationa grudadas entre si, ou seja, GSSG, que é justamente a glutationa 1 com sua sulfidrila ligada à sulfidrila da glutationa 2. Por isso dessa sigla aí, GSSG. Quem faz esse processo, quem transforma a glutationa reduzida em glutationa oxidada, é a glutationa peroxidase, ou a GSHPX, ou apenas aquela outra sigla que a gente viu, que é mais comumente encontrada, que é a GPX. Então, toda vez que eu encontro essa enzima aqui, eu já sei que essa enzima é a enzima que faz a oxidação da glutationa. Ela oxida a glutationa e reduz outras moléculas. Aqui nesse esquema, a gente está vendo a molécula de peróxido de hidrogênio. É uma das moléculas que eu consigo reduzir. Mas eu também tenho que lembrar que essa glutationa, ela atua de forma indireta, não direta, nos peróxidos lipídicos. Então, aqui eu também tenho a neutralização de forma indireta de peróxidos lipídicos, certo? E eu também tenho, nesse processo, a neutralização da vitamina C, ou do desidroascorbato, que é a vitamina C, em ácido ascórbico, que é a vitamina C reduzida. Beleza? Então, aqui também, nesse mesmo ciclo, eu tenho a redução da vitamina C com a oxidação da glutationa, certo?
Então, a gente viu essa primeira parte aqui, que é o ciclo de oxidação da glutationa. Então, aqui eu tenho a oxidação da glutationa e a redução de outras moléculas, certo? Deixa eu só mudar a cor aqui dessa bendita. Então, aqui eu tenho um estado de oxidação da glutationa e redução de outras moléculas. Ponto. O contrário acontece com a ação da glutationa redutase. A glutationa redutase, por sua vez, vai usar glutationa oxidada e converter em glutationa reduzida. Então, vai ter o processo de redução da glutationa e eu preciso oxidar outra molécula para isso. Qual é a outra molécula que vai ser o potencial redutor? O NADPH, que é o potencial redutor que veio lá da via das pentoses. Então, toda vez que a gente pensa aqui nessa sequência, eu tenho que lembrar que esse NADPH e esse NADP vieram da via das pentoses, ou, pensando no nome da enzima, da enzima G6PD. Então, aqui eu já tenho G6PD desidrogenase. Então, aqui eu já tenho essa enzima que veio. E a enzima que faz a redução da glutationa é a enzima da glutationa redutase, ou GR, como já está aqui embaixo. Tá com o nomezinho que é mais comumente encontrado mesmo. Certo? Beleza até aqui? Tem uma outra via, quando a gente pensa na glutationa, que é a via que acontece quando eu tenho excessos de glutationa. Bora lá. Quando é que eu encontro isso? Quando se tem uma suplementação incorreta ou que tem-se excessos de sulfidrila, eu posso ativar essa via que é chamada de glutationa oxidase. Isso se dá, um exemplo mais clássico, quando a gente usa acetilcisteína. A gente faz uso de acetilcisteína para mucolítico, né? Aquele xaropezinho para tosse. Então, eu tomo muito acetilcisteína para fazer efeitos mucolíticos e evitar lá, eliminar o catarro. Mas eu estou dando o que com acetilcisteína? Eu estou dando muito sulfidrila. Eu estou administrando no organismo excesso de sulfidrila. Esse excesso de sulfidrila ativa a glutationa oxidase. Ativa essa rota que vai gerar peróxido de hidrogênio e oxidar essa glutationa para que isso se mantenha em equilíbrio. Porque eu preciso na célula que eu tenha GSH, mas que eu também tenha GSSG. Isso precisa ficar equilibrado. Se eu excedo GSH, isso aqui vai ter que ser normalizado novamente até ficar no mesmo nível. Então, o que acontece? Eu excedi GSH e comecei a oxidar essa GSH através da glutationa oxidase para que ficassem as duas no mesmo nível. Eu tinha um nível aqui embaixo, produzi muito GSH, porque eu tomei acetilcisteína, e isso entrou em equilíbrio aqui no meio, certo? Durante esse processo, eu tenho a produção de peróxido de hidrogênio e a ativação dessa glutationa oxidase. Então, nem toda suplementação antioxidante é benéfica. Se eu administro muita sulfidrila, eu vou desequilibrar esse processo e vou levar a uma oxidação celular. Então, se eu coloco mais sulfidrila na célula, eu aumento o número de GSH. Ótimo. Só que esse equilíbrio vai ter que ser alcançado novamente. Para chegar nesse equilíbrio aqui, eu preciso oxidar a glutationa, gerando um dano oxidativo. Então, a suplementação direta com glutationa não é uma via de defesa antioxidante benéfica. Por quê? Se eu administro glutationa na célula, essa glutationa vai ter que ser oxidada para se equilibrar e nesse processo eu tenho um dano oxidativo e não uma defesa antioxidante. Certo? Deu para entender isso aí? Por que a gente não usa glutationa, que é a pergunta mais clássica, né? Por que a gente não toma glutationa, então? O que impede da gente tomar glutationa e estar de boas, vivendo tranquilamente? Sem oxidar, né? Sem envelhecer. Seria ótimo. Mas, infelizmente, o equilíbrio bioquímico aqui dá essa cagada.
E aí não adianta tomar glutationa querendo não envelhecer, porque não vai dar certo. Não vai caminhar para canto nenhum. Beleza? Então, ó. Aqui só o esqueminha da molécula da glutationa. Então, aqui os 3 aminoácidos, tá vendo aqui? Os 3 aminoácidos, tendo o aminoácido do meio a cisteína, que se converte em cistina, né? Quando as duas se ligam, que é a ponte de sulfeto. Só para esquematizar bem essa estrutura molecular aí, quando a gente pensa nessa glutationa oxidada. Aqui, por fim, para a gente ver a última rota metabólica, né? A glicose, que é transformada em glicose 6-fosfato, e essa glicose 6-fosfato que é desidrogenada aqui até chegar em ribose, mas na verdade o que eu quero muito é produzir NADPH. A ribose não é o produto ideal dessa via. O produto ideal dessa via é NADPH, para que o NADPH seja usado na redução da glutationa. Então, toda vez que a gente pensa o porquê que a via das riboses ou a via das pentoses é tão ativa nas células, a gente tem que lembrar que ela, na verdade, é fonte de potencial redutor para reduzir o GSH, que vai reduzir a vitamina C, que vai reduzir os tocoferóis, carotenoides, ubiquinona e retinóis, que vai impedir que haja dano oxidativo ou que esse dano oxidativo se propague no meio intracelular, certo? Então aí a gente viu até aqui esse ciclo enzimático completo nessa sequência de cada uma desses ciclos que a gente discutiu nessa nossa conversa de hoje. Alguma dúvida até aqui? Deu para entender um pouquinho melhor? A gente está girando em círculos literalmente. A gente viu a rota completa, depois a gente viu só as rotas enzimáticas, discutindo aí um pouquinho dessa ação enzimática. Então a gente discutiu como esse final aqui se dá, né? Como isso aqui acontece, como isso aqui acontece com a sódico catalase. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre como essa outra parte aqui do final, ó, que é a parte não enzimática, trabalha. Então, como é que o carotenoide, o retinol, o tocoferol vão sofrer dano sem atacar as células? O primeiro deles aqui é o retinol, ou perdão, o tocoferol, que aqui eu tenho, para vocês darem uma olhada, em todas a sequência de oxirredução do tocoferol, pensando nesse tocoferol como um agente de impedir a propagação do dano oxidativo. Então, todo esse processo aqui, começa com o lipídio já oxidado. Opa, começa já com o lipídio. Opa, deixa eu copiar aqui. Começa com o lipídio já oxidado aqui, ó. Opa, ó. Então, essa primeira molécula aqui já é o radical lipídico. Tá vendo aqui? Então, aqui eu tenho um fosfolipídio, um lipídio íntegro, bonitinho, e um lipídio que é insaturado, né? Que é um PUFA, que já sofreu um dano. Então, ele já está danificado aqui, ó. Ele já está com o seu sua ligação dupla perdida e já é um radical. Já é um radical peroxil aqui que pode atacar outras estruturas. Quando esse radical entra em contato com o tocoferol, ele transfere esse radical para o tocoferol. Então, o tocoferol aqui íntegro, reduzido, vai ser oxidado. Deixa eu só colocar aqui a bolinha roxa para a gente não se perder. Então, a bolinha roxa aqui é o tocoferol. Então, o tocoferol aqui está reduzido. Opa. E ele vai ser oxidado nesse processo. Então, aqui logo na sequência, você vê ele na sua forma radicalar. Tá vendo? Então, eu transformei tocoferol em tocoferosil. Esse tocoferosil vai ter que ser novamente reduzido. Vai ter que ser novamente neutralizado. Quem é que neutraliza isso? Quem neutraliza isso é a vitamina C. Aqui na sua estrutura. Deixa eu botar aqui de outra cor. A vitamina C. Vou botar aqui de amarelinho.
laranja. A vitamina C vai ser oxidada nesse processo. Tá vendo aqui? Então, eu tenho, ó, a redução do radical lipídico, a oxidação da vitamina E. A vitamina E é reduzida nesse processo, então faz com que haja oxidação da vitamina C, e o radical lipídico, que agora virou um peroxil, ele é, né, novamente reconstituído através de uma reação interna mesmo, só que eu perco uma ligação dupla. Observa que eu tenho duas duplas nesse radical aqui, perdão, nesse peroxil aqui, ó, eu tenho duas duplas, tá vendo aqui? Uma dupla, outra dupla. Ele era um ácido graxo poliinsaturado, tá vendo aí? E no final, eu impeço que o dano se propague, mas eu perco uma ligação dupla desse ácido graxo. É dos males o menor, né? Então, eu impeço que esse lipídio ataque outros lipídios, mas eu perco uma ligação dupla dele. Então, ele perde um pouco da funcionalidade da membrana, o dano vai existir, só que esse dano vai ser interrompido pela ação do tocoferol. Certo? Deu para entender isso aí direitinho? Sim, não, talvez. Digam aí. Bora ver de novo. Bora lá. Ó, tudo começa aqui, né? Então, o radical, o lipídio de membrana, que era poliinsaturado, foi atacado pelo radical hidroxila. Quando ele foi atacado pelo radical hidroxila, ele gera o radical lipídico. O radical lipídico, por sua vez, absorve uma molécula de oxigênio e vira esse radical coxil, esse radical peroxil. Então, aqui eu tenho esse processo aqui, ó, que a gente viu na nossa conversa mais cedo. Então, um lipídio de membrana, deixa eu só diminuir aqui que ficou grande. Um lipídio de membrana vai sofrer um dano pelo radical cadê o radical, meu Deus? Ai, estou me perdendo aqui no meu banco de imagens. Então, ó, esse lipídio de membrana vai sofrer um dano do radical. Então, o radical hidroxil vai atacar o lipídio de membrana, vai absorver uma molécula de oxigênio e vai ficar nesse estágio, que é o estágio que a gente encontra aqui. Certo? Que é esse radical peroxila formado a partir de um fosfolipídio que foi atacado, né? De um ácido graxo poliinsaturado que foi atacado na membrana. Então, essa situação aqui só vai ser neutralizada na presença de tocoferol. Então, o que é que o tocoferol faz? O tocoferol, ele consegue, como esse radical ele foi oxidado, ele se torna polar, essa região aqui. Então, ele migra naturalmente do meio da membrana para a região aquosa. E aí, ele se apresenta para potencial redutor do tocoferol. Então, o tocoferol aqui, ele vai ser oxidado. Então, aqui eu tenho uma oxidação do tocoferol. Ele vai sair aí de deixa eu mudar aqui para um roxinho mais claro. Ele vai sair de um roxinho mais claro para um tocoferol oxidado. Já o radical lipídico, ele é reduzido. Então, ele vai passar pelo processo de redução nesse ciclo de defesa aqui. Então, eu tenho a oxidação do tocoferol e eu tenho a redução desse radical lipídico, que agora é um peróxido, um hidroperóxido aqui lipídico, que não tem tantos danos. E ele recupera nesse ciclo a sua segunda ligação dupla. Só que esse radical hidroperóxido ele vai reagir com essa ligação dupla, liberar uma molécula de água e formar ao final um ácido graxo menos uma dupla do que era o início desse processo. Então gerou dano.
mas o dano não foi propagado. Já o tocoferol oxidado, ele precisa ser novamente reduzido. Então, eu preciso fazer com que esse tocoferol volte a ser... que esse tocoferol volte a ser tocoferol de novo. Esse tocoferol oxidado vai voltar a ser tocoferol. Através de quem? Através da oxidação da vitamina C. E aí a gente tem aqui, ao final, esse ciclo de propagação aqui desse dano, impedindo que o radical lipídico ataque outro lipídio, porque ele pode atacar o lipídio que está aqui do lado, ele pode atacar outro lipídio de membrana e propagar esse dano, levando a uma instabilidade da membrana e até a rompimento da membrana celular e morte, né? Então, eu impedi que esse dano se propagasse, fiz com que esse lipídio voltasse a ser um lipídio íntegro, porém, não é o mesmo lipídio poliinsaturado que estava aqui no começo. Ele agora é um lipídio com menos uma insaturação, com menos uma ligação dupla. Beleza? Deu para entender a ação do tocoferol? Deu, não deu? Digam aí. Sim, talvez. Alguma dúvida? O que é que eu observo aqui? Que o tocoferol, ele serve como uma molécula transitória do dano, para que essa molécula transitória seja apresentada, na verdade, para quem vai receber esse dano oxidativo no final, que é a vitamina C. E aí, eu tenho a diminuição da propagação, porque essa molécula aqui, que é o radical peroxilo, ele pode atacar outros lipídios, e ele para de atacar outros lipídios, mas eu tanto impeço que isso se propague, quanto eu impeço que esse dano seja mantido nesse meio lipídico. Eu apresento esse dano para o meio polar, que vai ser capaz de ser neutralizado. Se eu não fizer isso daqui, esse radical lipídico, ele ataca outro lipídio de membrana, e aí a desgrameira está feita. A membrana se rompe e a célula pode levar à morte. Certo? Então, essa é a ação do tocoferol. Quanto mais tocoferol eu colocar numa célula, melhor. Seria essa a lógica? Quanto mais tocoferol eu administrar num indivíduo, ele teria maior defesa antioxidante? Sim ou não? Acho que não, professor. Já que ela é intermediária, não é isso? Ela é um processo intermediário e ela tem que estar inserida na membrana celular. Então, eu tenho dois limitantes aí. O primeiro, ela não é o final do processo. O dano precisa ser passado para a vitamina C. E o segundo, ela precisa estar inserida na estrutura da membrana. O tocoferol tem que estar lá quando a célula for constituída e não depois. Beleza? Então, por isso que a gente tem que ter consumos regulares de tocoferol. Consumos regulares de vitamina E. Se eu não tiver o consumo dessa vitamina E, eu vou ter essa vitamina E faltando nessas membranas e aí essas células vão sofrer dano. E se eu administrar a vitamina C? Se eu lascar a vitamina C no indivíduo, é bom ou ruim? Também vai ser ruim. Por quê? Assim, vou colocar na parte da química. A gente fala sobre vitamina C no ensino médio. E aí, um dos exemplos que a gente faz é a identificação da vitamina C nos alimentos. A gente fala dos antioxidantes, por exemplo, a luz dessas lâmpadas, ou qualquer outra exposição ataca essas células. E tudo que é demais tem uma prática que a gente faz, que é a identificação da vitamina C. A gente pega, coloca na água a vitamina C na água, e aí a gente vai colocando para identificar até que ponto ela vai, para mostrar para o aluno que tudo que foi em excesso, se a gente colocar muita vitamina C, não vai ocorrer aquela reação bacana e ele não vai conseguir identificar, vai ficar logo laranja, ela não vai ter aquela mudança de cor. Então, a reação não vai ocorrer e não vai ter efeito nenhum. Eu preciso do equilíbrio entre as suas fases oxidadas e reduzidas. Então, a ideia do que você explicou agora, Luciane, é justamente essa, manter esse equilíbrio entre a vitamina C oxidada e reduzida. Se eu administro excessos de vitamina C reduzida no indivíduo, primeiro passo, ela é hidrofílica.
pouco lipossolúvel. Então, ela nem vai ser absorvida. Boa parte da vitamina C que você comeu, você vai cagar. A parte que você absorveu vai ser facilmente eliminada na urina, se ela tiver excessos. Então, ela não se acumula dentro do organismo. Ela não tem esse depósito de vitamina C no meio intracelular. O que eu preciso é de pouca vitamina C dentro dessa célula, mas eu preciso de um metabolismo ativo para que ela sempre fique se oxidando e se reduzindo, se oxidando e se reduzindo, certo? Aquela bomba de vitamina C de 500 miligramas, 1 grama, com zinco e com um monte de coisa, é pura história. A gente não tem efeito nenhum comprovado que o consumo de vitamina C vá melhorar as condições fisiológicas de uma resposta, por exemplo, imunológica, que é a venda mais comum, né? Ai, toma vitamina C que tu não gripa. É uma lenda. Bioquimicamente falando e biologicamente falando, é uma lenda. Primeiro, a dose de vitamina C que a gente precisa diariamente é 3,2 para uma pessoa de 70 quilos. Então, é 3,2 miligramas para uma pessoa de 70 quilos. A gente toma 500 miligramas numa pastilha daquela. 1 grama, né? Já tem pastilha até de 1 grama. Tem pastilhas que é 1 grama absurdamente concentrado de vitamina C. Por sorte, não se acumula. Então, tudo que você toma, você vai eliminar. Mas que tem efeito biológico, infelizmente não tem. Porque a gente já consegue consumir vitamina C no nosso dia a dia mesmo. A gente mora num país tropical, né? Até países que não têm acessos a tantas frutas e legumes acabam consumindo vitamina C em quantidades úteis e necessárias para a vida. Quando é que a gente encontrou na história da humanidade a ausência de vitamina C no consumo humano? Nas navegações. Que aí o pessoal parava de consumir vitamina C e aí tinha um efeito deletério, né? Um efeito de ausência dessa vitamina. Mas é muito raro hoje em dia encontrar isso. Até em pessoas que são subnutridas ou desnutridas, eu ainda não consigo encontrar deficiências de vitamina C por conta de, primeiro, ela está presente em quase todo alimento do nosso dia a dia, e segundo, ela ser necessária em concentrações bem baixinhas. E como é que ela funciona dentro da célula? O ácido ascórbico, ou ascorbato, ele consegue neutralizar diretamente espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, mas ele também consegue atuar na redução da GSH. Então, ele consegue atuar aqui na regeneração da GSH. Então, eu tenho que o ascorbato ele se transforma em semidesidroascorbato através dessa ação direta. Então, a primeira redução da vitamina C, ela pode reduzir diretamente espécies reativas. Por que isso não ocorre em vivo? Porque a vitamina C está em meio aquoso e as espécies reativas de oxigênio estão sendo geradas na membrana. Então, essa primeira ação da vitamina C aqui, a gente consegue observar in vitro, consegue observar em meio químico, não em meio biológico, tá bom? Porque uma vai estar na matriz celular, no meio aquoso, no citosol, e a outra, as espécies reativas, vão estar na membrana. Produzir aí o semidesidroascorbato, que é o intermediário desse processo. Esse semidesidroascorbato, ele naturalmente é desprotonizado. Desprotonizado mesmo. Desproporcionamento. Ixi, isso aqui tá doido. É desprotonizado. Então, ele perde o próton e se transforma novamente em desidroascorbato novamente em ascorbato e gera uma molécula de desidroascorbato. Essa molécula de desidroascorbato aqui, ó, com todas essas potenciais redutores, que tem aqui 3 regiões que podem ser reduzidas, ele é regenerado ascorbato com a função da GSH, com o sistema de regeneração do GSSG em GSH. Então, eu tenho 2 ciclos de oxidação e redução da vitamina C. O primeiro, de ascorbato a semidesidroascorbato, que é uma ação inespecífica química não observada em meio biológico. E a segunda, que é a do desidroascorbato a ascorbato, que é realmente a redução dessa estrutura. Se eu não conseguir regenerar essa molécula de desidroascorbato, ela se oxida de forma
irreversível, entrando no ciclo de Krebs. A molécula de vitamina C vira oxalato, que entra no ciclo de Krebs, e treonato, que também entra no ciclo de Krebs para a produção de energia, certo? Então, ela é usada aí pelo organismo de forma direta. Se eu encontrar vitamina C na urina ou nas fezes, é porque eu estou com excesso de vitamina C no consumo. Ela normalmente, se ela estiver em níveis normais, ela não é eliminada nessas vias. A gente tem o uso completo nessas células e ela é queimada no ciclo de Krebs e é usada para a produção de energia. Combinado? Deu para entender esse ciclo aí? Aqui é aquele ciclo final, né, de regeneração. E outra molécula que também tem esse potencial de oxirredução que a gente falou é quando eu vejo a ubiquinona. Então, o ubiquinol, que é a ubiquinona reduzida, ele pode neutralizar o tocoferol. O que é que o ubiquinol faz? Ele dá um tempo para o tocoferol esperar a vitamina C chegar. Em resumo, o processo da função da ubiquinona na célula é ela se oxidar, virando uma semiquinona, e quando ela se oxida, ela dá um tempo para o tocoferol ou neutralizar outro lipídio, ou aguardar a aproximação de vitamina C para que ocorra a redução. Então, eles atuam como adjuvantes. Aquele ciclo que a gente viu do tocoferol vitamina C é ajudado pela presença de ubiquinona, tá bom? Ela não tem ação direta sobre os lipídios, ela vai atuar sobre o tocoferol. E aí vem um questionamento. A gente fez um trabalho que foi com suplemento de ubiquinona em crianças que tinham deficiência do transporte de ubiquinona. Crianças com síndrome de Down, elas não transportam quantidades de ubiquinona como um metabolismo usual. Então, elas têm um metabolismo que transportam menos ubiquinona. Então, a gente suplementou essas crianças com ubiquinona e foi verificar se essas crianças tinham recuperado os depósitos de ubiquinona. E aí a gente conseguiu encontrar que sim, elas recuperaram o depósito. Porém, essa ubiquinona nessas crianças se mantinham em um nível mais oxidado do que as crianças não síndrome de Down, né? Então aí a gente viu aqui que houve a recomposição da concentração de ubiquinonas, só que essa ubiquinona na crianças com síndrome de Down continuava oxidada, ou seja, outras fontes de oxidação continuam gerando dano a essa célula. E aí a gente ainda tem esse estudo aí para ser realizado mais para frente. Mas é aquela ideia, não são respostas simplistas que vão resolver um problema de metabolismo oxirredutivo, tá bom? Só lembrando onde é que a ubiquinona tá, ela tá aqui nesse ciclo de fosforilação, entre a enzima 1 e a enzima 3, ou entre a enzima 2 e a enzima 3. Então, a ubiquinona é essa molécula que faz esse ciclo de elétrons entre o ânion superóxido e o peróxido de hidrogênio, tanto em um ciclo quanto em outro, tá bom? Aqui, só para a gente concluir essas nossas discussões de hoje, já caminhando para o finalzinho, eu trago o metabolismo do retinol. É um pouco mais complexo, mas não se preocupem com os detalhezinhos sórdidos, não. O que é que a gente precisa saber aqui? O retinol é um lipídio poliinsaturado. É uma molécula apolar que possui regiões de ácido carboxílico e um monte de ligação dupla. Qual é a função do retinol? Servir de sacrifício. Quando eu formar um radical lipídico, em vez do radical lipídico atacar o tocoferol ou atacar outro radical, ele vai ser usado ou vai ser neutralizado através do ataque ao retinol. Tanto é que o retinol está em células que não podem ser oxidadas de jeito nenhum. Então, células neuronais, células do olho, células da pele, células do folículo piloso, células que não podem sofrer oxidação. É aí que eu encontro essa vitamina A em grandes quantidades. Justamente porque essas células sofrem muita oxidação e esse dano não pode ocorrer, e eu preciso dessa vitamina aí para sofrer o dano pela célula. Então, o que é que acontece?
eu tenho algumas regiões de dano. A primeira delas é entre o carbono 11 e o 12, a segunda entre 13 e 14, e a terceira entre o carbono 15 e 15'. Esses danos geram subprodutos. Esses subprodutos todos são oxidados e levados ao processo de oxidação na beta-oxidação. Então, todo o retinol que for oxidado ou for danificado dentro do seu sistema de defesa, ele é eliminado através do processo de beta-oxidação. Por isso que a gente precisa consumir retinol com uma quantidade um pouco maior até do que os tocoferóis, porque eles não são regenerados no processo. Eles são consumidos e eliminados, certo? Então, a gente perde aí o retinol quando a gente sofre o dano oxidativo nessa molécula. Aqui um último ciclo, só para a gente entender que tem outras moléculas antioxidantes além das que são usuais, né? Que é o caso da ureia. A ureia, ela tem uma função igual à função da vitamina C. Então, ela atua em estruturas radicalares, mas principalmente hidrossolúveis. Então, ela vai atuar neutralizando o ácido ascórbico. Qual é o grande diferencial da ureia nesse processo? O grande diferencial da ureia é que ela é um quelante de metal. Então, a ureia auxilia na disponibilidade de metais de íons ferro e íons cobre para catalase ou para superóxido dismutase. Então, ela é uma molécula intermediária de ação antioxidante porque ela mobiliza esses íons e permite que esses íons sejam usados por essas enzimas, facilitando a função enzimática da SOD e da catalase, certo? E acho que a gente chegou... Assim, aí a gente chega no final de tudo, que é onde entram os fenólicos. Onde é que entram os compostos fenólicos? Os compostos fenólicos entram justamente na redução ou na recomposição da vitamina C. Então, os fenóis, que são regiões de hidroxila em anel aromático, podem sofrer uma oxidação, se transformando em uma hidroquinona, que podem sofrer outra oxidação, se transformando em uma quinona. Esse processo de oxidação, ele vai reduzir a vitamina C, e a vitamina C que vai reduzir o tocoferol, e o tocoferol que vai reduzir os radicais peroxílicos que estão aqui embaixo. Essa ação não é direta, tá bom? Então, quando a gente pensa na ação da vitamina C, ela pode ser adjuvada, pode ser complementada com a presença de fenólicos. Os fenólicos aqui vão estar lá junto com vitamina C. Então, não adiantava tomar vinho sem ter vitamina C, porque ia continuar dando merda no processo de defesa. Aqui só a sequência enzimática de como se comporta um flavonoide, aqui a quercetina. Então, a quercetina ela pode sofrer várias vias de oxidação. A via mais comum é a oxidação do anel mais externo da molécula, que é do anel B. Então, eu tenho aqui a oxidação dessa região, que pode sofrer outras oxidações, formando estruturas mais estáveis e não radicalares, e oxidações alternativas, que são a oxidação completa dessa região de hidroxila aqui desse anel, ou oxidações parciais, que são essas outras oxidações que a gente está enxergando aqui. O que é que eu preciso lembrar? Que eu não vou sofrer oxidações estáveis nos flavonoides nessa região da molécula aqui, ó, do anel A e do anel C. Eu só vou sofrer oxidações estáveis nessa região aqui do anel B desses flavonoides, desses fenólicos. Então, a região fenólica capaz de doar potencial redutor é esse anel aqui de fora, beleza? Essa região interna aqui, ela pode doar, só que aí eu vou ter quebra molecular, vou ter dano nessa molécula, vou ter efeitos que não são estáveis. Combinado? Pronto. Por hoje, fechamos. Deu para entender até aqui? Na semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre flavonoides fenólicos de novo. Vai entender um pouquinho mais desse processo aqui, de como eles se comunicam com a vitamina C, e completar um pouco
quebra-cabeça de metabolismo com quais métodos eu faço. Então, semana que vem eu vou começar a ver quais métodos eu consigo avaliar e incluir dentro desse rol aqui de análise. Então, por hoje, a gente encerra aqui no nosso assunto. Eu vou subir a aula e vou subir o material para vocês darem uma olhada.